capítulo 1, livro do profeta Jonas, capítulo 1, amém, queridos? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, uma ordem do Senhor, verso 2: vai depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade, ou em algumas versões, malícia, subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Está comigo? Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Eu vou ler o verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Vai ser só até aí, tá bom, queridos? Jonas, ele tem a difícil tarefa de pregar para os seus inimigos ninivitas, os assírios. Ele tem essa responsabilidade. Deus, ele dá uma ordem para Jonas: Jonas, a maldade de Nínive, em algumas versões a miséria de Nínive, a maldade de Nínive chegou até mim, vai lá e prega para eles, Jonas. É interessante que quando nós começamos a estudar a Bíblia, é a primeira vez que Deus fala para um profeta dele pregar para um povo gentil, né? Os ninivitas, os assírios, eles eram inimigo do povo de Israel, do povo do norte. Eles eram inimigos. Os estudiosos falam que os ninivitas, eles pegavam aqueles que eles consideravam inimigos, queridos, e arrancavam a sua pele. Eles colocavam um anzol no seu nariz e puxavam as pessoas, aqueles que eles consideravam inimigos, com os seus cavalos. Os ninivitas, eles eram muito ruins, mas Deus, nas suas muitas misericórdias, Ele tem misericórdia daquele povo e manda um profeta chamar aquele povo ao arrependimento. O interessante é que Jonas, ele não queria. Jonas, ele amava a pátria dele. Ele não queria que os ninivitas se convertessem, porque ele conhecia as misericórdias do Senhor. Então a Bíblia fala que Jonas, ele foge da presença do Senhor. Ele pega um navio em direção contrária a Nínive e foge. E todos conhecem a história. No meio ali do mar, no navio, vem uma tempestade. Deus, ele manda uma tempestade. Os homens, eles ficam preocupados, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles começam a dispensar as coisas do navio, até que um homem encontra Jonas dormindo no navio. Eles já tinham clamado pelos seus deuses, eles já tinham gritado pelos seus deuses e nada tinha acontecido. Então ele desce lá num lugarzinho do navio, encontra Jonas dormindo. Aquele problema, aquela tempestade estava vindo por causa de Jonas, e ele estava dormindo. Sabe, o homem chega em Jonas e fala: Jonas, vai lá, clama pelo seu Deus, faz alguma coisa, talvez Deus, o seu Deus, venha resolver o problema. E Jonas pega e fala para ele: o problema sou eu sou o problema. Essa tempestade está vindo porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Isso está vindo sobre vocês porque eu sou o problema aqui. Então Jonas fala para eles: me lança no mar. A Bíblia fala que eles lançam Jonas no mar, a tempestade para, aqueles homens começam a adorar e glorificar a Deus. Deus manda um grande peixe, não é uma baleia, não está na Bíblia, querido. Às vezes a gente fala baleia, não sei se você já escutou essa historinha, né? A baleia engoliu Jonas, não está na Bíblia. Pode ser uma baleia? Pode, mas pode ser um tubarão também muito grande. A Bíblia fala que Deus manda um grande peixe, engole Jonas, e Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. E lá dentro, Jonas, ele tem um impacto. Jonas, ele se arrepende, o peixe gospe ele vai e prega para a grande cidade de Nínive, e ali acontece um reavivamento, as pessoas se convertem, as pessoas são transformadas, as pessoas são mudadas. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é as misericórdias do Senhor. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 22. Lamentações de Jeremias. Eu falei Jeremias, me perdoe, querido. É Lamentações de Jeremias. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Olha o que o texto fala, queridos. Graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Verso 23,
renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias, o amor grande do Senhor se renovam todas as manhãs. Para o profeta Jonas, Nínive, os assírios, aquele povo mau, aquele povo rebelde deveria sofrer. O juízo talvez de Deus deveria vir sobre ele. Sabe, aos olhos daquele profeta, aquele povo deveria ser aniquilado, destruído. Mas Deus olhava para Nínive com amor. Deus olhava para os ninivitas com amor, com misericórdia, mesmo com todos os pecados e maldade daquele povo, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Sabe, queridos, talvez você está aqui, você errou tanto, você pecou tanto, você fez tantas coisas ruins, e talvez você já questionou a Deus: Deus, será que tem jeito para mim? Será que tem jeito para o meu filho? Será que tem jeito para a minha família? Será que tem jeito para o meu casamento? Será que tem jeito para a minha cidade? Hoje é eleição. Será que tem jeito, Deus? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ele se preocupa com o povo. Ele ama. A Bíblia fala que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Você acha talvez que Deus se alegrava com a maldade de Nínive? Não. Deus não se alegrava. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele morreu por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, queridos, sabe? E aqui nós podemos comparar, nós podemos olhar e ver as misericórdias de Deus também nas nossas vidas. Um povo gentil, um povo que não era hebreu, sabe? A Bíblia fala que ele veio para os hebreus, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Sabe por quê? Porque lá quando Deus chamou Abraão, lá quando Deus falou com Adão e Eva, lá no início de todas as coisas, Deus já pensava em você. Lá no início de todas as coisas, Deus já pensava em reconciliar o homem com Ele. Esse é o nosso Deus, amém, queridos? Esse é o nosso Deus que se preocupa com as pessoas que talvez estão na FEBEM, na cadeia, nas casas de recuperações, pessoas que erraram, pecaram, e aos nossos olhos, nós achamos que elas merecem aquilo. E era isso que Jonas achava, elas merecem morrer. Mas sabe, queridos, Jonas, ele era um profeta de Deus. E sabe por que ele fugiu? Porque ele sabia que Deus ia perdoar Nínive. Se os ninivitas se arrependessem de verdade, Deus ia perdoar. E Jonas não queria, porque os ninivitas eram inimigos. E talvez, querido, você não ora pela vida daquele que te fez mal. E talvez você deseja mal, talvez eu desejo mal para aqueles que talvez fizeram mal para a minha família, para os meus irmãos, para os meus parentes. Talvez nós desejamos mal pelo prefeito que estava aí, pelos vereadores. Eles têm que pagar mesmo. E Deus está olhando para eles com misericórdia. E Deus quer a salvação deles, amém? E Deus quer a transformação dessas pessoas. Talvez o seu ex-marido, talvez o seu marido, Deus quer a transformação dele. Deus é o mais interessado na vida dele, na vida dela. Então eu quero chamar a sua atenção hoje. Interceda, ore, pregue o evangelho. Vai, Jonas! Prega o evangelho. Jonas, você tem essa função. Jonas, você tem essa responsabilidade de pregar para aquele que te fez mal, para aquele que talvez falou mal de você. Jonas, você tem essa responsabilidade. Então o primeiro ponto, as misericórdias do Senhor se renovam. E hoje ela se renovou mais uma vez. Eu creio que ela se renovou hoje na nossa cidade. Eu creio que você que não votou ainda, você vai pedir o direcionamento para o Senhor, para que nós como igreja venhamos colocar pessoas que têm princípios bíblicos, pessoas que obedecem talvez, pessoas que não vão contra a família, pessoas que não vão contra os princípios que Deus nos deu. Eu vou estudar, eu vou ver qual é a campanha, eu vou ver o que aquele homem, aquela mulher está apresentando, porque às vezes nós colocamos uma pessoa lá dentro, e essa pessoa faz apologia à ideologia de gênero, a detonar a nossa família, ao divórcio, e a Bíblia abomina todas essas coisas.
E nós estamos colocando uma pessoa que vai contra tudo isso, uma pessoa que vai apoiar, mas nós temos que orar por elas, amém? Nós temos que orar para que as misericórdias do Senhor acompanhem elas, que elas venham se arrepender dos seus maus caminhos, e até nós entendermos que mesmo que nós fizermos tanta coisa errada, hoje Ele nos chama ao arrependimento mais uma vez. Hoje Ele nos dá mais uma chance. Eu tenho algo para você, amém, queridos? Porque o amor do Senhor é grande. Eu vou entrar nos outros pontos, mas eu quero frisar algo que nós já decoramos, algo que nós falamos bastante. A Bíblia fala que Deus tanto amou o mundo, que se entregou por nós. Ele se entregou pelos ninivitas. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala: interceda, faça súplicas pelas autoridades, por todos aqueles que estão em eminência, mesmo aqueles que erraram, mesmo aqueles que pecaram, mesmo aqueles que foram corruptos. Interceda por eles, faça súplica por eles, porque isso agrada o Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai falar: porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, todos sem exceção. Então Deus deseja que os corruptos, talvez o presidente que pecou, que errou tanto, o antigo, o atual, Deus ele deseja que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Então nosso papel é pregar o evangelho, é anunciar as misericórdias do Senhor, é falar que Deus nos perdoou, Deus nos restaurou, Ele pode restaurar qualquer um, amém? O segundo ponto que eu quero falar com você é: não fuja da presença do Senhor. Gênesis capítulo 3, verso 8, um casal muito conhecido, e esse casal eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e a Bíblia fala que depois que eles desobedeceram a Deus, eles fugiram da presença do Senhor, eles fizeram igual Jonas, ou na verdade Jonas fez igual a eles. Olha o que o texto fala, verso 8: ouvindo o homem e sua mulher, Adão e Eva, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Não fuja da presença do Senhor. Deus ele tem um propósito na sua vida, e hoje você veio aqui, e talvez você não sabia os propósitos, os planos do Senhor para a sua vida, e Deus está te mostrando que você precisa anunciar as misericórdias dEle. Não fuja disso, porque quando nós fugimos da presença do Senhor, aqueles que estão próximos a nós, aqueles que estão no mesmo barco que nós, sofrem as consequências. Quando nós fugimos dos planos do Senhor, da vontade do Senhor, o Senhor está falando conosco todas as manhãs, todos os domingos, todos os cultos. Deus tem falado para você: se comprometa mais, se lance mais, viva mais, experimente mais de mim. E você está correndo, eu estou dando desculpas, eu estou procurando problemas, eu estou procurando dificuldades. E Deus tem falado para nós: se lance, não fuja da minha presença, independente se você errou, venha e participe daquilo que eu estou fazendo. Deus tem algo para a sua vida, querido. E sabe, viver na presença de Deus não é fácil. Viver para o Senhor não é fácil. Essa ideia de servir o Senhor é um mar de rosas, é mentira, é pseuda, é falsa. Nós vamos enfrentar dificuldades. Viver na presença do Senhor, nós vamos ter que matar um leão por dia. É falar não para o nosso próprio eu. Sabe, Jonas, ele tinha que falar não para o eu dele. Por que eles, na maioria das vezes, a gente não vai querer fazer a vontade de Deus? Na maioria das vezes a gente vai querer fugir, a gente vai querer ir para outra direção, como Jonas fez. Só que as pessoas sofrem por isso. As consequências vêm sobre a nossa casa, as consequências vêm sobre os nossos filhos, as consequências vêm sobre a nossa família, talvez até mesmo no ministério que nós congregamos, porque nós estamos fugindo da presença de Deus, nós estamos perdendo a oportunidade de participar em alguma área, nós estamos perdendo a oportunidade de nos envolver. Está comigo? E Deus tem um plano para as nossas vidas. Não fuja da presença de Deus. Ah, mas eu pequei, mas eu errei.
Adão e Eva pecou, eles desobedeceram a Deus e fugiram, e Deus não queria que eles fugissem. Deus chega no jardim e fala: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fugindo de mim? Por que vocês estão se escondendo? Eu vejo todas as coisas, eu sei de todas as coisas, eu sei que você pecou, mas eu tenho um plano para a sua vida. Eu sei que você me desobedeceu, vem aqui, eu vou cobrir a sua nudez. Foi o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus chegou no Éden e fez uma roupa, matou um animal inocente por causa do pecado, porque sempre quando a gente peca, o inocente sofre as consequências. E quem foi o inocente? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus mostrou para ele: ó, vocês pecaram, o inocente vai pagar. O animalzinho morreu, o animalzinho inocente morreu para cobrir a nudez dele, a vergonha deles. Mas Deus sempre tem um plano para nós, amém? E o animalzinho não é mais um cordeiro, a Bíblia fala que é o leão da tribo de Judá. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos erros. Nós não precisamos ficar nos escondendo, nós não precisamos nos esconder da presença de Deus porque erramos, porque pecamos. Não, venha e viva o melhor de Deus para a sua vida. Venha e vai até Nínive e prega o Evangelho no seu trabalho, na sua casa, mulher, na sua casa, marido. Seja um evangelista, prega o Evangelho. Talvez os seus parentes chatos, aqueles que você abomina, talvez a ovelha negra da família, é para ele que você vai ter que chegar lá e falar que Jesus é misericordioso. Sabe, teve uma ocasião que eu e o Maico, nós fomos convidados para ir numa festa de aniversário do irmão dele. Nós tínhamos já nos convertido, nós estávamos com Deus, o Maico estava numa pegada comigo aqui no galpão. E a gente estava pensando, porque eles queriam que a gente tocasse um samba e cantasse umas músicas lá doida. E a gente conversou a respeito disso, porque a gente tinha um grupo de samba, a gente tocava juntos. E a gente falou: Maico, nós conversando, vamos chegar lá e vamos pregar o Evangelho. Não vamos deixar de ir na festa. Eu não vou deixar de ir na festa porque nós vamos ser luz lá. E às vezes a gente acha que eles têm que padecer, que eles têm que morrer. Não, nós vamos ser a diferença naquela festa. E nós chegamos lá, eles arrumaram os instrumentos e deram um instrumento para mim e para o Maico tocar. O Maico era o vocalista do grupo. O Maico começou a cantar louvor no meio da festa, todo mundo usando droga, tomando cachaça. O Maico começou a cantar o louvor, e ele cantou 2 louvores, as pessoas já estavam impactadas. Ele me deu um microfone na hora, eu fiquei de pé e comecei a pregar naquele lugar. E comecei a falar das misericórdias de Deus, todo mundo olhando para a gente, as cachaças já estavam ficando de lado, as drogas já estavam ficando de lado, e eu comecei a falar: ó, Jesus mudou a minha vida, Ele me salvou, Ele salvou o Maico, Ele pode salvar vocês. As pessoas ficaram impactadas com a presença de Deus naquele lugar, porque nós quebramos paradigmas, nós entramos naquele lugar para tocar e ensinar que Jesus é mais prazeroso do que tudo aquilo. As pessoas ficaram impactadas, depois vieram falar conosco, mas antes delas virem falar conosco, eles vieram nos pressionar um pouco. Ó, já que você tocou um louvor, toca uns 2 sambas aí, ó, canta esse aqui, do Zeca Pagodinho. Nós amamos o Zeca Pagodinho, se um dia o Zeca Pagodinho me assistir, a gente ama Zeca Pagodinho. Toca um do Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Alcione. Olhei para a cara do Maico, um olhou para a cara do outro, daqui a pouco veio uma chuva, acabou com a festa. Nós fomos levados naquele lugar para falar das misericórdias do Senhor. Nós não deixamos, nós não nos escondemos de Deus. A gente não veio para a igreja e voltou para casa e viveu escondido de Deus, não. A gente experimentou a presença, se relacionamos com a presença dEle e levamos a presença dEle lá fora, nos lugares onde a gente não quer entrar, nos lugares onde a gente não quer passar. Nós somos a luz do mundo. E sabe, queridos, eu falo bastante, hoje é dia de eleição, e não é o prefeito, não é o vereador, não é o presidente que vai fazer alguma coisa, é a luz do mundo, a igreja de Jesus Cristo. É nós, igreja, que vamos impactar lá fora. É nós, igreja, que vamos ser a diferença, porque nós não vamos fugir da presença do Senhor. E talvez você chegou aqui, você fugiu, mas hoje Ele te chama novamente.
Ele chamou novamente Jonas, e Jonas foi e teve transformação na vida de 120 mil pessoas em Nínive. Esse é o nosso Deus. Você está feliz ainda? Você crê que Deus pode te usar? Ah, mas eu não sei falar muito bem, eu sou estúpido para falar, eu sou nervoso, eu não tenho um português bom. Jonas, ele era nervoso. Jonas, ele era bravo, talvez orgulhoso, mas Deus usou a vida desse orgulhoso, Deus usou a vida desse teimoso. Ele pode usar a sua vida hoje também e amanhã também. Se lance e não fuja da presença dele, amém? Terceiro ponto, eu sou apaixonado pela Bíblia, querido, a Bíblia é demais. Terceiro ponto, Marcos capítulo 16, verso 15. Aqui nós temos uma ordem do Senhor para nós. Não é uma ordem para o pastor, não é uma ordem para o ministro de louvor, é uma ordem do Senhor para todos nós. Da mesma forma que o Senhor falou para Jonas, lá na antiga aliança, anos atrás, mais de 1000 anos atrás, antes da vinda do Salvador, da vinda de Jesus. Agora Jesus está falando para nós como igreja, ó. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Pregue o evangelho, pregue uma nova mensagem. As pessoas do mundo estão vivendo talvez como Nínive, como os assírios. Eles estão perdidos, eles estão sujos, eles estão miseráveis aos olhos talvez das pessoas, aos nossos olhos, mas Deus tem algo maravilhoso para eles. Mas nós precisamos ir e pregar o evangelho. Nós não pregamos mais, nós não evangelizamos mais, a gente não abre mais a nossa boca, a gente não fala que Jesus salva, que Jesus resgata, a gente não chama mais o povo ao arrependimento. Entendam, querido, um grande sábio falou, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Isso é muito lindo, o evangelho ele é pregado com a nossa vida, amém? Mas nós precisamos pregar com a nossa boca também, porque nem sempre a gente vai conseguir mostrar o fruto da nossa vida. Talvez uma pessoa no trem, talvez uma pessoa no metrô, talvez uma pessoa no ônibus, uma pessoa no Uber, um motorista de Uber, de 99, talvez ele não vai conseguir ver sua vida, mas ali você pode falar para ele, ó, Jesus te ama e não desistiu de você, Jesus tem um plano para a sua vida. Ah, mas se eu pequei, independente dos teus pecados, Jesus perdoou a grande cidade de Nínive, uma cidade onde as pessoas eram ruins, arrancavam as peles dos judeus, colocavam anzol no nariz e puxavam as pessoas com cavalo. A Bíblia fala que Deus os perdoou porque eles se arrependeram. E nós precisamos pregar o evangelho. Chega de só vir para a igreja, chega de só estarmos aqui. É importante nós estarmos aqui, mas nós precisamos obedecer a ordem de Jesus e fazer a nossa parte lá fora, fazer a nossa parte no nosso trabalho, anunciar as boas novas nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Messenger, no WhatsApp. Eu vou proclamar a mensagem da salvação. Eu vou proclamar que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus perdoa o pecador. Eu vou proclamar porque eu estava sujo, porque eu estava imundo, porque eu fiz tanta coisa ruim, e mesmo assim Ele me amou pelo teu grande amor. A Bíblia fala que nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só estamos aqui hoje porque Ele nos amou primeiro. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, é porque Ele, na sua infinita misericórdia, nos amou e nos atraiu a esse lugar, queridos. Nós somos gratos e nós não podemos guardar isso para nós. Nós não podemos deixar isso guardado dentro de nós. Nós precisamos anunciar lá fora. Nós precisamos pregar, usar todos os recursos que temos para anunciar que Jesus salva, que Jesus perdoa,
que Jesus restaura casamento, relacionamento de pai para com o filho. Jesus faz tudo isso. Esse é o Deus que nós pregamos aqui. Sabe, para eu concluir essa mensagem, queridos, eu sempre gostava de andar com um papelzinho para evangelizar as pessoas no carro, no casinho que está com o Maico hoje. Eu saía nas ruas com um panfletinho, evangelizando, falando do amor de Jesus. Eu parava aqui embaixo, aqui, ó, descia a escada, antes dos irmãos chegarem, e ficava entregando o panfleto, falando do amor de Jesus. Teve um dia que eu estava indo para a nossa escola bíblica, e eu passei no pedágio, e havia uma moça ali, e antes de chegar nela eu comecei a imaginar, nossa, já pensou essa moça se converte? E aí eu cheguei ali no pedágio e entreguei o papel para ela, e falei do amor de Jesus. Ela ficou olhando para mim, impactada, falei, Jesus muda, Jesus sara. Porque eu estava impactado com tudo que Jesus estava fazendo, e Ele tem chamado nós como igreja, amém, queridos? Para sair daqui evangelizando, para sair daqui pregando e anunciando que o Deus que salvou Nínive, o Deus que curou, que mudou aquela situação, é o Deus que quer fazer em Poá, na sua casa, na sua família, nas nações da terra, amém? Aplaudam a Ele, glória a Deus! Tudo posso no Senhor.